Olá, boa tarde. Tudo bem? Hoje eu vou falar sobre o diagnóstico diferencial entre TEA e mutismo seletivo. Um diagnóstico bastante fácil de se fazer, no entanto, muitos profissionais se confundem. Fácil no sentido de que os critérios são bem específicos, tá? Se você se atentar a esses itens que eu vou falar aqui, você consegue facilmente escolher aí o caminho a seguir na sua avaliação diagnóstica, tá? Antes de eu começar a falar, eu gostaria de lembrar você, profissional que trabalha com criança, que a avaliação diagnóstica do transtorno do espectro autista é uma avaliação realizada por profissionais, psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, outros profissionais que trabalham na clínica, em geral, também atuam complementarmente nessa avaliação, psicopedagogas, neuropsicopedagogas, atuam para subsidiar a decisão do médico. Então, a gente precisa abrir a cabeça, sair da bolha, ocupar o nosso lugar nesse importante serviço, para prestar serviços de qualidade para essas famílias. São serviços super raros, super difícil de encontrar, e o motivo é os profissionais ainda atribuem unicamente essa avaliação ao médico. E o médico, psiquiatras, neurologistas, neuropediatras precisam das nossas avaliações, tá? Então, entre muitas coisas que precisamos saber, né, para fazer essa avaliação especializada, uma das coisas é ter o olhar para os diagnósticos diferenciais. Tem alguns diagnósticos que são diferenciais, outros são diagnósticos diferenciais e comórbidos, como por exemplo o TDAH, como por exemplo a deficiência intelectual. Ela pode estar junto, ela pode estar separada. O TDAH também pode estar junto ou pode ser uma condição separada. O mutismo seletivo, ele é uma questão que é talvez a primeira coisa que se pensa quando uma criança não fala muito, é uma criança maior, né? Isso que eu tô falando aqui é talvez a primeira coisa a se pensar quando o profissional for avaliar, porque o mutismo seletivo, a criança tem o seu desenvolvimento de fala e linguagem, ok, não tem alterações na sua história do desenvolvimento da comunicação, e aí, em algum momento, e aí depois eu vou falar das idades, né? Em algum momento, essa criança começa a fracassar em falar em situações sociais específicas, tá? Por exemplo, escola, numa festa, e fala normalmente dentro de casa, fala normalmente em outras situações, fala normalmente com seus pais ou na casa da sua avó, né? Em lugares que ela se sente ali confortável, menos ansiosa, mas em determinadas situações, essa fala vai embora. Mas ela tem ali total capacidade de se comunicar eficientemente nesses lugares onde onde ela fala, ela se comunica eficientemente. Quem é o profissional mais adequado para avaliar se essa comunicação está eficiente para a idade? Fonoaudiólogo. Tá? Então, esse diagnóstico diferencial entre TEA e mutismo seletivo, idealmente, deve ser feito por uma equipe multi, porque o psiquiatra não pode avaliar transtornos de linguagem. É a fono que avalia. O médico, ele vai reunir todos esses dados e ele vai ali bater o martelo e juntar tudo isso num CID. Mas quem avalia transtorno de linguagem é a fonoaudióloga. Assim como tem diagnósticos que são específicos da psicóloga.
Somente a psicóloga pode fazer alguns diagnósticos. Alguns diagnósticos são exclusivos da terapeuta ocupacional. Então, as nossas ciências, elas são ciências, né? Então, aquilo que o psicólogo estudou e aquilo que é o campo de estudo do psicólogo, o médico não faz, assim como nós não fazemos o trabalho do médico, né? Então, é por isso que as nossas profissões são regulamentadas, tem legislação e tudo mais, né? Então, nesse caso, a gente está falando de um diagnóstico que, idealmente, psicólogo e fono juntas fazem aí o melhor trabalho para subsidiar a decisão do médico, tá? Isso nem sempre é tão fácil de explicar para um pai, tá? Por que que meu filho ou minha filha precisa passar com uma fono se ela sabe falar, tá? Porque a ideia é que a fono trabalha somente para ensinar uma criança a falar. A ideia da fono Copa do Mundo é assim, né? A ideia da fono, que trabalha com pragmática, com avaliação de linguagem, é uma coisa que o profissional precisa conhecer para poder explicar para esses pais, para justificar a necessidade de uma avaliação mais especializada. Por exemplo, muitas vezes, quando vamos dizer aos pais, né, olha, a gente precisa de uma avaliação, de uma fono. Ah, não, ele já passou na fono porque ele trocava tal letra por tal letra e ela já deu alta. Não, mas não é esse tipo de avaliação. É um outro tipo de avaliação. Pode ser que essa profissional nem seja profissional capacitada para fazer essa avaliação que a gente precisa, tá? Então, quando a gente pensa em mutismo seletivo, a gente tem alguns critérios, né? A gente vai se referenciar lá no manual, no DSM-5. Então, a gente tem o fracasso persistente em falar em algumas situações e a comunicação perfeita em outras situações, tá? Normalmente, em situações onde ela se sente à vontade. Isso interfere na educação, então precisa trazer prejuízos para essa criança. Interfere na educação ou interfere em ambientes, traz algum tipo de prejuízo, né? Então, assim, essa criança ela não trabalha ainda, né? Mas isso também pode estar presente numa criança maior, né? Num adolescente, por exemplo, que trabalhe, tá? Então, pode trazer prejuízos profissionais, por exemplo, tá? Então, interfere na educação. Pode interferir na comunicação social dessa criança, mas é interferir, não é um déficit de comunicação social, tá? Porque a comunicação social dela foi se desenvolvendo ali desde ali de bebezinha de forma ideal. Outra questão esse fracasso em interagir, em falar em determinadas situações, não pode ter relação com o idioma, tá? Então, um imigrante, né? Ou famílias de imigrantes, né? Então, está aqui no Brasil, mas é uma família de imigrantes e ali em determinadas festas ou em determinada escola, uma escola bilíngue ou uma escola de determinada cultura, que ali naquela escola se fala um determinado idioma e aí a criança trava por conta do idioma, tá? Então, o profissional deve ficar atento se isso não tem relação com o idioma. Os profissionais, né? Psicólogo e a fonoaudióloga envolvida aí na avaliação. A outra questão é a gente fazer o estudo de outras relações que possam estar envolvidas e que explique melhor esta fala, essa comunicação alterada. A gente tem que avaliar transtornos da fluência, por exemplo, né? Então, pessoas que têm transtornos da fluência podem ficar muito ansiosas em algumas situações sociais e travar e não querer falar. Transtornos da fluência gagueira, tá? E aí, em algumas situações sociais, dá uma segurada aí pra não se expor,
por ansiedade antecipatória, né? Eu vou gaguejar, vão rir de mim. Então, às vezes, em algumas situações sociais, elas dão essa travada. Outra questão é esquizofrenia. Então, tem algumas outras relações aí com alguns sintomas produtivos e negativos, positivos e negativos da esquizofrenia, mas que eu não vou entrar aqui, porque aí é assunto para algumas aulas, né? Então, o profissional que for avaliar mutismo seletivo precisa entender um pouquinho também disso, ou pesquisar, né? E TEA. Tá? Precisa diferenciar de TEA. Algumas vezes eu vejo assim, mutismo seletivo também está presente no TEA. No TEA a gente tem alteração da comunicação social e padrão de comportamento repetitivo estereotipado. E a alteração na comunicação social, os déficits persistentes na comunicação social, que trazem o prejuízo da pessoa não conseguir se posicionar em algumas situações, às vezes vai muito bem 1 a 1, mas quando tem um trio ou um grupo já não consegue saber a hora de entrar, como falar, como se posicionar, isso pensando nas crianças maiores ou nos adolescentes e adultos, mas na criança pequena, aí a gente pensaria em outros critérios, né? Mas assim, de maneira geral, vejam quantas coisas a gente tem que olhar. E quando a gente vai se propor a atender uma criança, que é uma coisa que eu sempre gosto de falar para as minhas alunas lá no meu curso, né? Para as pessoas que querem aprender a fazer avaliação, fazer laudo, enfim. Quando a gente se propõe a atender criança, aí a gente fala assim, não, eu vou avaliar TDAH. E aí eu estudo TDAH, e aí eu sou expert em TDAH. Mas se eu não sei nada sobre TEA, se eu não sei nada sobre mutismo seletivo, sobre transtornos da linguagem, eu não vou avaliar bem TDAH. Porque a gente precisa fazer os diferenciais para poder diferenciar uma criança com TDAH de uma outra criança. Então, quando a gente se presta a avaliar crianças, a gente precisa conhecer um pouquinho de tudo, precisa conhecer um pouquinho sobre o saber do outro, precisa saber exatamente o nosso lugar. Isso talvez seja a coisa mais importante, né, do que ficar mandando para o outro avaliar. Então, assim, eu avalio a parte de, sei lá, pensando nas minhas alunas fono, né? Então, eu não sei muito sobre linguagem, sobre pragmática. Então, eu avalio motricidade oral, que é o que eu domino, e mando para a psicóloga para ver se essa questão de fala aqui não tem um aspecto emocional. Mas eu não avalio a parte de pragmática. Aí vai para a psicóloga avalia e fica faltando ali a parte de pragmática da fono. Então, às vezes, precisa de uma psicóloga e 2 fonos, né? Uma fono que avaliou a motricidade oral e viu que tá tudo bem, mas que não explicou para essa mãe, olha, essa criança aqui precisa de uma avaliação que eu não faço, de uma outra especialidade, né? Às vezes até por desconhecimento, né? Eu não acho que isso, não só da fono, tá, gente? Às vezes mesmo da psicologia, às vezes por desconhecer o que é específico dessa avaliação, o que é específico do transtorno do espectro autista, por não saber que nós podemos e devemos fazer, temos muitas coisas para avaliar e para que esse médico possa, então, fazer a parte dele. Né? Então, às vezes o médico fica lá perdido, ou então arrastando aí a possibilidade de fechar esse diagnóstico, principalmente em casos mais leves e mais difíceis, porque nosso trabalho não foi feito, e às vezes não foi bem feito, e muitas vezes não foi nem feito, né? Eu já vi relatórios de mães que procuraram profissionais, psicólogos, com queixas que, assim, estava clara a questão dos sinais de TEA, e foi avaliada a parte emocional. Era uma avaliação ali de desenvolvimento. E o psicólogo avaliou a parte emocional e mandou para o psiquiatra. O psiquiatra vai fazer o que com aquilo?
né? A suspeita ali é de uma criança que não está atingindo os marcos do desenvolvimento, e é claro, eu não estou dizendo que não há questões emocionais ali, mas o que aquela mãe pediu, o que aquela mãe queixou para aquela profissional foi de atraso de fala, foi de uma criança que não socializa, uma criança que não brinca, que ela estava achando estranho comparada com outro filho que ela tinha. E aí, assim, dependendo do olhar dessa profissional, ou do quanto ela conhece sobre avaliação e do quanto ela tá atualizada, e não tá assim, né? Ela vai só naquilo ali. Isso quando a gente também não... Bom, não, aí eu não vou entrar não, porque senão vai ser muita polêmica. Vamos voltar ao foco aqui. Então, o diagnóstico de mutismo seletivo, a gente precisa examinar esses itens que disse aqui, né? O fracasso em falar em algumas situações, em outras não. Não há uma história aí de atraso, tá? Da comunicação social. Em geral, são crianças mais tímidas, mais medrosas, muito apegada aos pais, tem meio que essa carinha. Tem traços negativistas, né? Pensamentos automáticos negativos. Em geral, essas crianças recebem um diagnóstico associado de fobia social, tá? E aí é um diagnóstico que não tem nada a ver com TEA também. É um transtorno raro, tá? Atinge aí mais ou menos de 0,03% a 1%. Não varia por sexo, então a gente não tem mais em meninas ou mais em meninos. E é mais comum em crianças. Acontece aí esse diagnóstico, o início dele, mais ou menos antes dos 5 anos. Então, tem uma idade específica, tá? Mas antes dos 5 anos. Sinais costumam aparecer com a entrada na escola, ou seja, com o aumento da demanda social, os sintomas costumam aparecer. O diagnóstico principal é o diferencial do transtorno do espectro autista. Eu diria que até por ser um transtorno raro, vai chegar mais no seu consultório crianças dentro do espectro que você vai ter que diferenciar de mutismo seletivo do que mutismo seletivo para você diferenciar de TEA, né? Porque a gente tem muito mais crianças dentro do espectro do que pais buscando avaliação de mutismo seletivo. A gente escuta isso muitas vezes de pais que estão buscando lá no Google, né? A criança para de falar. E isso, então, tem a ver com perda, né? A criança tá lá começando a falar, e aí está relacionado à regressão no autismo, né? Perdeu habilidades ou não. Então, olha só, o primeiro critério do mutismo seletivo já desbanca isso, né? Porque essa criança vai falar normalmente em alguns ambientes, em outros ela vai parar de falar. Então, aí não pode ser uma perda, né? Perda é perda. Não fala. Na casa da avó, em casa, e na escola não, tá? Então, basicamente é isso, tá? Eu gostaria de falar pra vocês que as profissionais que quiserem aprender a fazer avaliação, fazer laudo, fazer diagnóstico diferencial, a gente tem o curso, tem o meu curso, o link tá disponível aqui na bio, e essa semana a gente tá em Black Friday, vai estar com um cupom de 50% de desconto para as alunas, para as interessadas que não fizeram ainda o curso. Muita gente fala, eu quero fazer, mas não consigo fazer por causa do valor, enfim. Apesar de eu não achar caro, me desculpem, porque tem 12 meses de orientação comigo, pode tirar dúvida, pode ir fazendo sua avaliação e tirando dúvida comigo lá. Não é uma supervisão, mas é uma orientação, né? Mas 12 meses, podendo tirar dúvida lá todo dia, eu acho que tá barato. Tem um cupom, então na sexta-feira,
vai ter o cupom de 50% de desconto. Então, a Black Friday vai ser na sexta-feira, tá? Então, vocês entrem no link que tá disponível aqui na bio e aí tem lá cupom. Vocês entrem lá, deixem um e-mail, vocês vão receber o cupom e aí vocês podem comprar o curso com 50% de desconto só na sexta-feira, tá certo? E aí, nesse curso tem ensinando a fazer essa avaliação, fazer os diagnósticos diferenciais, laudo, modelo de laudo, formulários, enfim. Tá bom? Não serve só para autismo, né? Porque eu acho que fazer uma avaliação com qualidade, com esse olhar científico para subsidiar a decisão do médico é essencial para qualquer outro tipo de avaliação. E aí ajuda a gente a fazer avaliações de transtornos do neurodesenvolvimento em geral. Até porque você pode ir lá tentar fazer uma avaliação diferencial de TEA de outro transtorno e pode ser que você encontre outro, né? E não só TEA, nem todas as avaliações diferenciais de TEA vão dar TEA, né? Pode dar outro transtorno do neurodesenvolvimento, tá bom? Então é isso, gente. Obrigada. Quinta-feira eu volto pra gente continuar. Vou continuar aqui nos diagnósticos diferenciais, que em geral é o tema mais pedido aqui no na nossa caixinha aqui no nosso direct, tá bom? Até quinta. Tchau, tchau.